Está no ar, Lete Contigo. Tá aí? Ai, que bom que você tá aí, porque eu já estou aqui, tá bom? Olha, eu tô arrumadinha de SP Modas, quero agradecer a SP Modas por me vestir, tá bom? Nessa temporada do Lete Contigo. SP Modas que tem 3 endereços, a gente tá sempre passando comercial para que você possa conhecer. SP Modas que veste a família inteira, tá bom? Quer se vestir bem, pagando pouco? SP Modas, tá bom? Quero agradecer também a Dai, da Yes Cosmetics, que eu faço a minha maquiagem com Yes Cosmetics. Cabelo, gente, olha só, hoje tá todo enroladinho. Que as meninas da Yes Cosmetics ontem cuidaram de mim, inclusive fazendo skincare. Aproveitei, fiz também os cabelos, dei uma enroladinha, né? E também unhas carioca. São as empresas da Dai, que é uma grande empreendedora. E muito obrigada por essa parceria também, viu, Dai? Bom, agora que eu já fiz aqui meus merchans, né? Vamos começar então o nosso Lete Contigo. E agora, realmente, nós começamos o nosso programa, né? Você já sabe as nossas atrações e hoje, olha, gente, eu sempre falo assuntos, assim, de variedades, assuntos muito importantes, mas eu acho que o de hoje tem uma importância maior porque nós estamos lidando com seres que não têm voz, né? Na verdade, nós vamos falar sobre os bichinhos, como eu já falei com vocês, sobre adoção responsável, o que é o papel de um tutor, né? Por isso, a Márcia está aqui da ONG Anjo de Patas para conversar com a gente. Ela faz um trabalho há muitos anos, um trabalho extraordinário. Eu acho que quando o pessoal nem falava tanto em pet, adoção, ela já estava ali na labuta. E a Elisa também, quero agradecer a Elisa Pellegrini, ela que também faz parte da ONG Anjo de Patas, que além de fazer um trabalho social de venda, né, de produtos para poder angariar fundos para cuidar desses animais que são, digamos assim, estão no meio da rua, largados na rua, né, que são deixados, elas também têm toda essa parte de amor, de carinho e de procurar tutores, que não é fácil, né, Márcia? Tudo bem? Tudo bom, Lete. Primeiro, agradeço o convite. Para a gente é sempre importante divulgar o nosso trabalho. E, realmente, a pior parte do nosso trabalho é encontrar um tutor responsável, né? Porque, assim, todo mundo quer ter um animal, né? A grande maioria das pessoas quer ter um animal. Só que a gente sempre fala, antes de você procurar um animal para adotar ou até para comprar, você tem que pensar se a adoção ou a compra está no seu orçamento, porque um animal ele vai precisar de algum gasto. Ração, alimentação, veterinário, vacinas, vermifugação. Precisa ver se você vai conseguir encaixar esse animal no seu tempo, se você não fica em casa, se você não tem tempo de cuidar, de fazer um passeio. Tudo isso tem que ser ponderado antes da adoção, porque a gente supõe que quando você adota é para a vida toda, né? A pior coisa que se tem é quando um animal é adotado, porque apesar da gente fazer uma rigorosa pesquisa, a gente conversa, faz questionário, a gente explica as necessidades daquele animal específico. Muitas vezes acontece de o tutor, por qualquer motivo, resolve que não quer mais aquele animal, né? Ou porque se separou, ou porque mudou a vida, ou porque vai mudar de estado. E para o animal, toda vez que ele passa para um outro tutor, é um novo abandono. Você não consegue explicar para um animal que, olha, hoje eu não tenho mais condição de cuidar de você vai para outra pessoa. Então a gente sempre insiste nisso, pense antes de adotar. Por mais que a gente tenha muitos animais precisando de adoção, a adoção tem que ser um ato responsável. Você tem que entender que aquele animal vem para você, ele vai ser dependente porque ele é um ser dependente e você tem que ter o tempo mínimo para despender com ele, para poder fazê-lo feliz também. E para poder fazer feliz a si mesmo. Porque é o que todo mundo fala, né? Que quem tem um animal é melhor para quem tem do que para o animal em si. Porque o animal faz muito bem para as pessoas, né? Para os seres humanos, digamos assim. Porque o animal dá um carinho que muitas vezes não recebe do seu companheiro ou até dos familiares, né? Agora, assim, o que a Márcia estava falando, essa questão de mudou de vida e não quer mais o bichinho de estimação, vou mudar,
ou separei do meu marido. Ai, meu filho queria tanto bichinho de estimação, aí eu comprei para ele, ou então eu fui lá, adotei um para ele. Gente, quem quiser um bichinho que não tem certeza do que quer, pega um bichinho de pelúcia, depois você deixa ali de lado. Pois é, um animal, assim, uma coisa que a gente toma muito cuidado quando vem esse primeiro argumento. Por que você quer um animal? A gente sempre pergunta a primeira coisa. Porque o meu filho quer. Quantos anos tem seu filho? Por que ele quer? Criança e animal é a coisa mais linda do mundo. A criança cresce primeiro com menos alergia, porque vai brincar, vai colocar a mão, vai rolar no chão, como uma criança saudável deve ser, né? E vai ter um companheirismo, vai ter uma alegria. E assim, a gente tem casos de adoção de crianças autistas que adotam um animal e mudam completamente o jeito de comportamento agir, deles, o comportamento. né? Então, assim, um bicho é tudo de bom. Mas você tem que ver se não é fogo de palha. Porque assim, vou adotar um filhote. Um filhote, ele dá trabalho, ele vai roer alguma coisa. A gente sempre brinca, olha, você vai adotar um filhote, lembre-se que aquele teu tênis caro pode ser atacado se você deixar de bobeira, aquele teu celular, se você deixar no lugar, porque filhote é arteiro, filhote é uma criança, né? E a criança vai fazer. Por falar nisso, gente, vamos rodar umas imagens que a Elisa mandou para nós aqui, umas imagens, viu, Aloysio? Nós vamos rodar umas imagens de alguns animaizinhos que estão querendo um tutor, tá bom? Porque eles têm esse trabalho, depois eu volto a conversar com a Márcia para a gente falar também, né, quanto a essa questão de onde aparecem esses animais, como que as pessoas deixam? A gente tem que também saber a história de onde vem, até porque para puxar as orelhas, digamos assim, de quem pega o animal e depois vai devolver. Não é assim que funciona, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nessas gracinhas que estão precisando de tutores. Estão precisando ou não? Você pode estar precisando de um desses, viu? Rodou. Agora que você já viu as imagens, o telefone está ali, todos bonitinhos, é só você entrar em contato, tá bom? A ONG Anjo de Patas tem sempre animais para adoção. Márcia, mas como que funciona? O pessoal chega, deixam como aquela na cestinha lá na frente do bazar ONG de Patas que vocês têm. Inclusive, fica no centro de Caraguá, na rua Santa Cruz, tá o endereço aqui direitinho para vocês, tá bom? Que tem um bazar lá. Como que chegam esses animais para vocês? Primeiro tem que dizer que se alguém quiser deixar uma caixinha de filhotes, uma cestinha, um cachorro na frente do bazar, nós temos câmeras. E lembrando vai saber. Vai saber, e abandono é crime e é punível é um crime mesmo. A gente vai à delegacia, faz BO, porque com câmera não é difícil localizar. Então, assim, é o pior jeito da gente pegar um animal. Agora, sim, os animais em geral chegam com pedidos de ajuda, né? A gente realmente tem muitos, mas muitos pedidos de ajuda. Animais abandonados, animais que já estão na rua há tempos, animais de gente muito pobre que não tem condição de cuidar. E, assim, a gente tem que selecionar, infelizmente, o que a gente consegue ajudar. Então, a gente procura pegar os casos mais complicados, né? Porque o que acontece? A ONG ela não tem abrigo, né? Não tem porque a gente não acha um abrigo, uma coisa interessante. Seria um canil? Um canil ou um gatil. Não é interessante, porque quanto mais local você tem para abrigar, mais as pessoas vão ser irresponsáveis e vão jogar animais lá, né? Então a gente trabalha com lares provisórios. Então quando aparece um animal precisando de ajuda, a gente tem que ver aonde a gente vai encaixá-lo, né, para poder recolher. A gente tem que fazer já pensando a campanha, como a gente vai pagar o tratamento veterinário, que também é uma coisa complicada, e a partir daí a gente recolhe o animal, né? A gente faz todo o tratamento necessário, muitas vezes são tratamentos longos, problemas muitas vezes a gente pega animal em atropelamento. Mas aí ficam com vocês, então? Ficam com a gente. Aí vocês, nesse caso, nem colocam para adoção? Não, na verdade, assim, em tese, todo animal ele vai para adoção, mas a gente sabe que tem animais que não têm condição de adoção, né? Então, tanto eu quanto a Elisa, e quanto acho que a maioria dos protetores, tem sempre uma quantidade certa de animais que a gente sabe que ninguém vai querer. Porque, infelizmente, as pessoas querem o bonitinho, o jovenzinho, o perfeito. Então, assim, animais que têm problema problema motor, ou problema de comportamento, ou idade avançada, a gente sabe que eles são mais difíceis de adotar.
e aí acabam ficando com a gente. Mas graças a Deus a gente tem um nível de adoção muito bom. Então, assim, a gente dá uma avaliada, às vezes as pessoas pedem ajuda, a gente fala, então você pode ficar com esse animal quando o animal está perfeito, está saudável, mas a pessoa não tem mais condição, não vou aqui discutir o que faz uma pessoa desistir de um animal. A gente tem histórias horrorosas e, infelizmente, as pessoas são assim, né? As pessoas abandonam o filho, pai, mãe. Imagina um animal, infelizmente. Abandonar né? o animal não é difícil. Mas às vezes a gente conversa e explica, ó, você fica com ele e a gente vai divulgar nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, e a gente tenta fazer essa ponte, né? Entre o animal que precisa de um tutor e o tutor responsável que vai ficar com ele. É tutor responsável, gente. Eu vou para o meu primeiro intervalo comercial, volto daqui a pouquinho, e aí a gente continua falando sobre essa questão de adoção. Estou conversando com a Márcia, que é da ONG Anjo de Patas, e eles fazem um trabalho extraordinário para encontrar tutores para esses animais que muitas vezes são deixados nas ruas, né? Lembrando que agora tem lei também, ela até já deu digamos assim, um apanhado meio por alto, né? Nós vamos ter o Dr. Felipe Parra, que é da OAB, inclusive, né? O doutor Felipe se predispôs a falar com a gente. Ele vai gravar um vídeo falando um pouquinho, porque ele faz parte da OAB, da Comissão de Proteção Animal, e ele vai falar um pouquinho mais sobre o que acontece, as leis, e também como você pode ser punido, gente, o que é muito importante. As pessoas acham que pode simplesmente deixar e virar as costas e ir embora, e não é assim que funciona, tá bom? Volto daqui a pouquinho. Divirta-se com seus filhos no Parque Trombini, em Caraguatatuba. Um parque que há 66 anos faz parte da vida dos moradores e também dos veranistas e turistas que visitam a cidade. Parque Trombini, no centro, em Caraguatatuba. SP Modas, roupas e acessórios para todos os momentos da sua vida. Em 3 endereços em Caraguá, no Poiares, Travessão e Perequimirim. Uma das praias mais belas do litoral norte, muitas vezes com seu mar num azul turquesa. A Praia do Massaguaçu, em Caraguatatuba, oferece mais do que seu azul turquesa. Oferece encanto e descanso. E hoje, nós do LED Contigo queremos dar boas dicas para você. Então, aproveite! Almoçar bem é mais do que alimentar-se, é saborear o momento, é sentir a cada garfada o conceito de que comer fora tem que valer a pena. É nesse valer a pena que o restaurante Mais Um oferece. A comida caseira feita fora de casa, mas com sabor de dentro de casa. Experimente. Restaurante Mais Um, na marginal da rodovia Rio Santos, trecho do Massaguaçu. Nos encantos que se encontra na Praia do Massaguaçu, encontra-se também o prazer da boa pescaria. É no meio do azul do mar perfeito para os pescadores amadores ou profissionais que se encontra o verde do Pet Shop Sumaré. Um pet shop que, além de cuidar de pets, com estética animal, serviço de taxi dog e tudo para o seu animal de estimação, tem também tudo para a sua pescaria. Então, não esqueça, antes da próxima pesca no azul da Praia do Massaguaçu, passe pelo verde do Pet Shop Sumaré e tem uma boa pescaria. Marginal da rodovia Rio Santos, trecho do Massaguaçu, Caraguá. O mais carinhoso da cidade. E encantar e descansar são duas palavras que se completam quando se fala em viver plenamente. Mar é encanto, terra é correria, é vida, mas é também descanso.
Unindo mar e terra, você terá o encanto de pratos bem elaborados, temperados com encanto, num ambiente de descanso. Descanse a sua mente na boa mesa, harmonizando com um bom vinho e uma boa conversa. Esse é o cenário do restaurante Mar e Terra, a junção dos prazeres da vida, a boa mesa. Restaurante Mar e Terra, na marginal da rodovia Rio Santos, trecho do Massaguaçu, Caraguá. A verdadeira culinária italiana em Caraguatatuba tem endereço certo, na praia do Massaguaçu, Giardineto Trattoria. Giardineto Trattoria, na praia do Massaguaçu, onde você encontra um cardápio diferenciado com os clássicos e tradicionais pratos italianos, uma carta de vinhos com rótulos de diversas regiões e também aquela sobremesa típica italiana. Então, uma boa massa, um bom vinho, um bom bate-papo, num bom lugar no Massaguaçu, Giardineto Trattoria. Todas as vezes que você fala em construir ou reformar, sempre vem a frase: ah, não há dinheiro que chegue. Há dinheiro que sobra. Depósito Samara Materiais para Construção. Com o Depósito Samara Materiais para Construção no Massaguaçu, a sua reforma ou a sua construção fica bem mais barata. Uma família que trabalha de domingo a domingo não fecha para realizar o sonho da sua construção ou da sua reforma. Samara Depósito Materiais para Construção, na praia do Massaguaçu, em Caraguá. Que tal um café, um bolo, um pãozinho com aquele cheirinho e jeito de casa de vó? Ah, no Massaguaçu tem Casa da Vovó. A parada obrigatória para aquele cafezinho ou também para aquele almocinho com cheirinho do tempero da vovó. Casa da Vovó. E na sobremesa, peça palha italiana, uma das melhores da região. A Casa da Vovó é padaria, mas é também restaurante com um ótimo self-service. Não esqueça, com cheirinho da casa de vó. Casa da Vovó, na entrada do Capricórnio, no Massaguaçu. Gente, de volta aqui no nosso Lete Contigo, conversando com a Márcia da ONG Anjo de Patas. Márcia, quanto tempo tem a ONG? Olha, a Anjo de Patas, ela existe desde 2008. Como ONG, com CNPJ, e desde essa época, na verdade, eu comecei em 99, faz bastante tempo. Numa época que a gente não tinha, graças a Deus, hoje as pessoas falam em animal, entendem a importância do animal. Tem uma conscientização maior hoje, né? Hoje a gente tem rede social, coisa que a gente não tinha antigamente, mas a ONG, formalmente, ela trabalha desde 2008, né? E a gente vem aprimorando o nosso trabalho com o passar do tempo. A ONG não trabalha só com adoção e resgate, a ONG também trabalha com discussões com o poder público, porque a gente precisa de leis, de regras municipais, trazer para o gestor público que os animais importam sim, e que toda família muitas vezes tem um animal, e famílias mais pobres. Eu acho que hoje todos têm, praticamente. Todos têm, a gente tem. E assim, você vai nos bairros mais pobres, as pessoas têm muita boa vontade de tratar, dentro da sua própria condição. Então, assim, das nossas discussões apareceu esse programa de castração que é gratuito desde... Eu acho que funciona desde 2009 na cidade, foi discussão da ONG também. Então, assim, a gente também vai tentando fazer com que o poder público se envolva com essas questões. Hoje a gente tem, se fala muito em atendimento veterinário gratuito, é uma necessidade, porque... Algumas cidades têm, né? Já tem. Caraguá, um dia, quem sabe, vai ter, mas a gente vem tentando conversar com o poder público para que isso aconteça, porque as pessoas mais simples, realmente, para elas é muito difícil pagar um veterinário. Uma consulta, um exame, uma medicação. Às vezes não consegue nem para eles. Pois é, então. Como a gente já ouviu de muita gente mais simples, olha, para mim tem SUS, mas e para o meu animal? E eles gostam, e eles tratam com carinho, eles tratam com amor, então você tem que dar um apoio para eles, né? Vocês, assim, vocês são porta-voz. Né? Nós somos a principal voz dos animais, porque eles não têm como se manifestar,
né? Porque assim, o animal, se você pode espancá-lo, você pode jogá-lo fora, que ele vai te olhar e vai abanar o rabo. Ele vai continuar, né? Isso que eu falo, isso que é gente. Duro. E é por isso que eles são adoráveis, não importa o que você esteja falando. Então a gente tem que identificar isso e tem que arranjar uma forma de punir. Graças a Deus as coisas vêm melhorando nesse sentido, a gente já tem leis, a gente, claro, as leis ainda são muito brandas, mas isso vem melhorando passo a passo. Hoje no Congresso e na Câmara a gente já tem representação de políticos da causa animal. Então, assim, hoje já é melhor do que já foi. Então, a gente está evoluindo. Ô, Márcia, essa questão de ter uma ONG, de cuidar, né, de animais, você começou em 99, depois em 2008 que vocês abriram a ONG, né? Como que foi de lá para cá? Assim, porque eu acho que você deve até hoje sofrer um certo preconceito, assim, por cuidar de animais. Porque tem pessoas que acho que faz um pré-julgamento. Fazem. Hoje menos, por conta da importância que o animal está tomando na nossa sociedade. Mas assim, eu sempre ouvi muitas vezes, quando a pessoa está com raiva, ela fala, você não tem nada para fazer não, com tanta gente precisando. É porque eu imaginei, viu? Em geral, quem fala isso não cuida nem de planta, quanto mais de gente ou de animal, né? Mas eu acho que assim, cada um com a sua causa e com a facilidade que a gente tem. Eu me dou melhor lidar com animal, então eu vou lá. Tem gente que se dá melhor lidar com crianças. Então, assim, tem causas, todas as causas são justas. Velhinhos. Cada um realmente tem a sua paixão, gente. Desde que você trabalhe com isso, porque é um trabalho que você faz. Você acha que muitas vezes você abre mão de algumas coisas da sua vida para poder cuidar dos animais? Muitas vezes a gente abre muita mão de muita coisa, porque assim, por mais que você fale, não, hoje eu não quero saber, hoje eu estou com um compromisso seríssimo. Alguém te liga com um animal que está morrendo, e você tem que mudar toda a tua rotina, porque você sabe que ali você tem um ser que precisa de você e daqui a 1 hora pode ser tarde demais. Eu até estava conversando um pouquinho antes daqui da entrevista, estava comentando isso. A gente vive um dia a dia que é estressante, porque a gente lida com vida e ela pode acabar a qualquer momento. Então, às vezes, logo cedo, a gente realmente tem muitos pedidos, logo cedo, marcações em rede social e às vezes no nosso WhatsApp. Olha, tem um animal assim, tem um animal assado. Porque mais ou menos que a coisa acontece ao longo da noite, de manhãzinha as pessoas já aí a gente precisa de um tempo, ou para ver se é um caso de apreensão da prefeitura para poder passar a bola, ou talvez pela agilidade do que precisa daquele atendimento, a gente não tem muito tempo. Então, a gente procura já ver aonde esse animal vai ficar e mais ou menos identifica o problema e fica imaginando quanto isso nos vai custar em termos de procedimentos veterinários. Sim. E aí, quando a gente vai de novo procurar, às vezes é tarde demais. E isso pra gente, assim, a gente pode ter muitas vitórias, mas esse tipo de derrota é a derrota que dói. Não tem jeito, porque assim, a gente não é Deus. E muitas vezes a gente luta, e quando você vê, você fala, nossa, se eu tivesse chegado um pouquinho antes, né? Mas é uma coisa que a gente tem que lidar com isso. Então, assim, quando as pessoas falam, nossa, mas lidar com animal é muito fácil. Não é porque é muito pesado. Você, às vezes, vai em locais que tem um problema social enorme, e aí você tem que falar sobre o cuidado com o animal. Aí você vê que, assim, nossa, aquela família tem um problema seríssimo, e eu estou falando do animal que também está inserido naquele problema. Mas, assim, a gente tem que tratar tudo. E que eles cuidam da forma deles. Mas você sabe que tem uma coisa, a gente sempre fala, e isso é cientificamente provado, né, estatisticamente provado. O animal, em geral, é uma sentinela, eles identificam um problema social dentro de uma casa. Então, assim, se você vê um animal espancado dentro de uma casa, pode procurar com cuidado que você vai encontrar talvez uma criança, uma mulher ou um idoso em situação de vulnerabilidade. Porque, normalmente, o agressor, ele começa com um ser que não vai gritar e não vai reclamar com ninguém, que é o animal. É verdade. Então, assim, muitas vezes você tem todo um problema que é social também, não é só o animal. Assim como também muita gente que tem, assim, eu acho, problema de carência, de depressão, fica com o animal, porque justamente aquele serzinho vai dar para ele aquilo que ele gostaria de ter com alguém e não consegue. Eu acho, muitas vezes, assim, quem está em depressão, tanto que os animais fazem bem para isso, né? Nossa, fazem muito bem. Por falar nisso, tem uma outra parte que eu vou perguntar para a Márcia depois, que ela está acostumada, né? Essa parte que falam, né? Que os gatinhos são sensitivos, isso, aquilo, outro. Aí nós já vamos à parte esotérica do negócio para saber também. E por falar em gato, quando nós falamos de animais, a gente mais pensa em pet, cachorro, né? Mas pet é todo animal de estimação, gente. Agora, nós falamos muito em cachorros, né? Mas e os gatinhos? Então, por isso, nós também temos aí uma sessão book de fotos
né, também de gatinhos esperando para serem adotados lá na ONG Anjo de Patas. Rodou. Que bonitinhos, né? Vou dar um intervalo comercial enquanto você conversa aí com a família para ver, quem sabe vocês pegam desses gatinhos também ou daqueles cachorrinhos que nós já passamos aqui para adotarem, tá bom? Mas olha, adoção com responsabilidade. Eu volto já. Divirta-se com os seus filhos no Parque Trombini, em Caraguatatuba. Um parque que há 66 anos faz parte da vida dos moradores e também dos veranistas e turistas que visitam a cidade. Parque Trombini, no centro, em Caraguatatuba. Você já conhece o Bazar ONG Anjo de Patas? O bazar está cheio de peças incríveis. Você pode gastar sem culpa, pois todo o dinheiro é convertido para o bem-estar dos animais. Ajude-nos a espalhar amor e cuidado aos animais. Estamos em busca de doações de roupas para garantir o bem-estar de nossos peludinhos. Você pode nos ajudar também curtindo, comentando e enviando para as pessoas que amam os animais. Estamos de volta então com o nosso Lete Contigo, falando com a Márcia, que é da ONG Anjo de Patas, que faz um trabalho extraordinário, não só para adoção, né, achar tutores para adotar os bichinhos de estimação, mas para cuidar também dos bichinhos que estão precisando de cuidados. E muitas vezes, né, digamos assim, o pessoal procura pela ONG Anjo de Patas, vocês são praticamente como bombeiro, né, apagando incêndio. Vivemos apagando incêndio sempre. Eu imagino, porque as pessoas falam assim, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Porque o ser humano, assim, vamos para o médico. Né? Aí vamos para o médico vai resolver o problema, aí a pessoa se vê com aquele problema no bichinho, e o bichinho não fala, e o bichinho... Aí vamos com as meninas, né? A gente acaba assim, muitas vezes, uma orientação já resolve muitos problemas. Quando a pessoa, por exemplo, vem e fala pra gente, olha, eu tenho um animal que não tem jeito, não tem como, eu gosto dele, mas eu não suporto, ele tem um comportamento terrível. É como uma criança. É igual muitas vezes, criança que, pelo amor de Deus, gente. Mas muitas vezes é a maneira como, o manejo errado, a maneira como você lida. Então, às vezes, você orientando, às vezes um adestrador, às vezes pequenas alterações no dia a dia, o animal passa a ser aquilo que a família espera. Então, a gente sempre fala, quando alguém tem um problema, não desista de primeiro. Porque, assim, às vezes é realmente um manejo errado. Né? A gente mesmo sabendo tudo que é necessário, às vezes a gente mima um pouquinho além da conta, e aí o bichinho vai ficar mais carente, mais grudento. Vai ficar mais mal acostumadinho também, mas, né? Mas assim, a gente tem que realmente conseguir conviver. E conviver sempre precisa de uma fase de adaptação. Convivência é difícil, gente. Relacionamento, porque é um relacionamento. E toda convivência é difícil. Um dia tá tudo bem, outro dia tá mais ou menos, outro dia tá tudo ruim, mas depois volta tudo ao normal, porque é isso que acontece, não tem jeito. Né? Mas com o animal tá sempre tudo bem. Tudo Normalmente bem. A gente que não tá bem, não tá mal, não tá legal aquele dia, mas a vantagem de ter um animal é justamente isso. Eles estão sempre prontos para nos receber. E por falar nisso, prontos para receber, como eu falava há pouco, a gente ouve muito falar que gatinho é muito sensitivo. É verdade isso, Márcia? Olha, eu não sei, mas eu acredito que sim. A gente lê muito que o animal, ele tem, o gato principalmente, ele tem um jeito de te curar de energias ruins, mas eu acredito que todo animal tem isso, porque é um amor tão puro que qualquer um deles, a hora que você às vezes você chega estressado em casa, a hora que você chega e pega o seu gatinho ou o seu cachorrinho, dali a um tempinho, quando você vê, você já está mais leve,
porque é o amor incondicional. Isso cura qualquer problema, qualquer depressão, qualquer chateação. Então, isso assim é muito bom. Então, eu não sei se são só os gatos. É que assim, cada animal tem o seu perfil. O cachorro é sempre aquele amor grudento, melado. O gato você tem que conquistar. Mas o gato também é um parceiro que é maravilhoso. Então, assim, a gente tem que achar... A gente aconselha, por exemplo, quem não tem muito espaço, um gato é a coisa melhor que tem. Porque o gato, ele fica bem em espaços pequenos. Se você trabalha muito e não tem tempo de dar a voltinha, o gato é um bicho ideal porque ele gosta de ficar só ali perto de você. Ele tem a liberdade dele, digamos assim, né? Pois é. E aí, assim, cada animal... tem o seu perfil, mas normalmente o amor que eles trazem pra gente é sempre muito bom, é muito bom. Isso é muito bom. Gente, eu vou para o intervalo comercial, eu volto já já, aí nós vamos saber como ajudar a ONG Anjo de Patas, porque eles precisam sempre de ajuda, né? Afinal de contas, são trabalhos que eles fazem voluntariamente, por isso que eu até falei, não é fácil, né? Você abrir mão da sua vida, porque as meninas abrem mão da vida delas para cuidar de alguns bichinhos e você pode ajudar também, tá bom? Volto já. SP Modas, roupas e acessórios para todos os momentos da sua vida. Em 3 endereços em Caraguá, no Poiares, Travessão e Perequimirim. Gente, voltando aqui na nossa reta final, nesse bate-papo, falando sobre animais, sobre pet, adoção com responsabilidade. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Claro que você já prestou atenção, já deu joinha, né? Já fez a sua inscrição no canal, mas agora nós vamos falar com você como você pode ajudar a ONG Anjo de Patas. Claro, financeiramente precisa de gente também para trabalhar com vocês, que possa ser voluntário. Como é que funciona, Márcia? Quem está assistindo agora fala assim, poxa, eu quero ajudar a ONG. A ONG, assim, nós não temos abrigo, a gente trabalha com lar provisório. Quem puder funcionar como lar provisório, para a gente é uma ajuda maravilhosa, porque é aquele animal que precisa ser preparado para adoção. Então, assim, se a pessoa tem um pequeno espaço, de repente poder ficar com um gatinho ou com um cachorrinho, até a gente conseguir a adoção. Vamos que a pessoa não tem espaço, então ela quer ser voluntária. Na verdade, a gente precisa de voluntários quando a gente tem algum evento, ou uma feira de adoção, ou algum evento especial, depende do que vem acontecendo. Uma coisa que ajuda muito é se a pessoa puder acompanhar a rede social, ela vai ver ali quantas coisas a gente precisa, né? Em termos financeiros, principalmente, né? Então, tem gente que fala assim, mas eu não tenho muito dinheiro para ajudar. Nossa, cada pessoa que ajudar com R$2, às vezes, não sabe a diferença e a ajuda que nos dá, sabe? Várias pessoas com R$2. Gente, tem aquele ditado antigo, né? Que de grão em grão a galinha enche o papo. Pois é, de grão em grão a gente paga a conta do veterinário. Vai um pouquinho ali, um pouquinho, sabe? Porque as pessoas falam assim, não vou ajudar, o meu não vai fazer diferença. Faz diferença, sempre faz diferença. E ela falou sobre redes sociais, as redes sociais estão aqui na tela, tá bom? Entre em contato, dê uma olhadinha, se predispõe a ajudar. Se puder ajudar financeiramente, ótimo. Se não puder, como ela falou, nas feiras de adoção é necessário. A gente não tem feito muitos eventos, mas quando a gente faz, a gente precisa. Mas às vezes eu acho que até porque não tem gente para trabalhar também, né? Mas assim, é que hoje em dia as pessoas funcionam muito com rede social, né? Antigamente, quantas vezes a gente fez, eu não sei se as pessoas mais antigas lembram das feiras que a gente fazia ao lado do museu, né? Eu lembro ali no mar. Mas hoje, com rede social, as pessoas já têm ali a fotinho dos animais, a característica de cada um e preferem ir por ali. E uma das coisas que você perguntou e que você já comentou, a gente tem um bazar ali na Rua Santa Cruz, e esse bazar, assim, tudo que a gente ganha, roupas, utensílios, tudo que esteja em bom estado e que pode ser vendido, é vendido e todo o valor arrecadado, ele vai para pagamento das nossas despesas com os resgatados. E, gente, coisa boa, viu? Eu, inclusive, já fiz vários programas. Eu já peguei emprestado várias vezes, peguei várias roupas emprestadas. Tem coisa muito boa.
eles trabalham, gente, com realmente coisas boas. E é interessante isso, que muitas pessoas que lidam com essa causa animal são pessoas não só de extremo bom gosto, que eu falo para se vestir, mas tem um poder aquisitivo bacana também. Você falou bastante aqui sobre as pessoas de baixa renda que têm os seus cachorrinhos, os seus bichinhos, mas tem um pessoal que tem um poder aquisitivo melhor, que eu sinto que eles também querem. E aí acontece assim, uma tutora se veste super bem, né? Tem um sapato bonito, isso, aquilo, outro. Na hora que ela vai se desfazer, ela vai fazer o quê? Ela vai deixar lá, porque ela sabe que no bazar vai sair. Nós temos muitos amigos, graças a Deus, gente de condição financeira melhor, e que nos dão, assim, várias peças muito boas. Você já foi ao bazar, você já viu. Sim, então sim. Tem coisa assim, não é só coisa velha, não. A gente pode falar em sustentabilidade, né? Hoje em dia você tem... As pessoas, elas trocam o seu guarda-roupa e coisas muito boas ficam lá, sabe? Vestido de festa, você não vai usar 2, 3 vezes o mesmo vestido, né? Nunca! Então. E aí também é difícil você encontrar, porque na verdade, Márcia, esse conceito bazar, brechó no Brasil é uma coisa muito nova. É uma coisa assim que na Europa, né, na América do Norte, você vê, é normal para as pessoas comprarem roupas em brechó, em bazar. Agora aqui não, o pessoal ainda tem um certo preconceito, mas vai estar mudando. Graças a Deus está mudando. Porque a gente tem muita gente que nos dá material para o bazar e muita gente que compra, né? Então, para a gente, isso aí, esse fluxo, para a gente nos ajuda a ajudar muitos animais. Porque a gente, infelizmente, tem que ficar tentando arranjar dinheiro de tudo quanto é lado. Porque, infelizmente, de amor a gente não consegue pagar o veterinário, de amor a gente não paga a farmácia, e não paga o pet shop. Então, assim, a gente precisa de dinheiro. A gente tem parceiros que fazem descontos, isso aí eu sempre agradeço a todos eles. Mas, assim, existe um valor que a gente precisa pagar. E a gente procura sempre colocar isso com muita transparência nas nossas páginas também, as notas fiscais, porque tem muita gente que maldosamente vem dizer, mas a ONG vive pedindo dinheiro, então é cheio de dinheiro. Se visse as nossas despesas, ia saber o que significa isso. Porque quando você pega um animal todo podre, né, e tem que levantar e deixar ele bonito, isso custa dinheiro, em alimentação, em tratamento, em cuidado. Então, assim, não tem como você fazer tudo isso sem ter dinheiro. Sem ter uma ajuda também, né? O veterinário, ele nos dá desconto, só que ele também tem uma empresa. Mas ele também precisa viver. Então, assim, a gente tem gente que fala, mas ele tem que fazer gratuito. Não, ele não é uma ONG de proteção animal. Ele nos dá bastante desconto. Então, só que tudo é muito caro. Então, a gente tem que realmente ficar se virando realmente para conseguir arcar com todas essas despesas. E graças a Deus a gente tem tido muita ajuda. Agradeço a todos os amigos que sempre dão essa mão pra gente. Que bom. Parabéns a você, Márcia, muito obrigada por ter vindo. Parabéns a Elisa e toda a equipe que vocês têm, né? Porque vocês são, assim, digamos assim, uma turma de amigas e amigos, né, que estão defendendo a mesma causa, abrindo mão muitas vezes do tempo de vocês, né, das coisas de vocês para poder ajudar um bichinho. Então você também, se você tem porque tem que ter também a vocação, né? Eu acho que você tem que ter uma vocação. Porque não adianta você simplesmente, eu vou lá para ajudar porque é legal. Não, você tem que realmente sentir que você tem condições de ajudar. Aí você vai ajudar. Tá aqui, ó, na nossa tela, como você pode ajudar a ONG Anjo de Patas, o endereço, a rede social. É só você agora dar o primeiro passo, tá bom? Que é entrar em contato. Márcia, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Na volta do intervalo, então, nós vamos assistir o vídeo do Dr. Felipe Parra, que é da OAB, da Comissão de Proteção Animal. Infelizmente, ele não pôde vir no estúdio, tá com uma agenda bem cheia, mas ele gentilmente falou, Lete, pode deixar que eu falo com vocês sobre as leis e o que as pessoas estão fazendo e quais são as consequências, porque toda ação tem uma reação, toda causa tem consequência, tá bom? Então, a gente volta daqui a pouquinho. Uma das praias mais belas do litoral norte, muitas vezes com seu mar num azul turquesa. A Praia do Massaguaçu, em Caraguatatuba, oferece mais do que seu azul turquesa. Oferece encanto e descanso. E hoje, nós do Lete Contigo queremos dar boas dicas para você. Então, aproveite!
Almoçar bem é mais do que alimentar-se, é saborear o momento, é sentir a cada garfada o conceito de que comer fora tem que valer a pena. É nesse valer a pena que o restaurante Mais Um oferece. A comida caseira feita fora de casa, mas com sabor de dentro de casa. Experimente. Restaurante Mais Um, na marginal da rodovia Rio Santos, trecho do Massaguaçu. Nos encantos que se encontra na praia do Massaguaçu, encontra-se também o prazer da boa pescaria. É no meio do azul do mar perfeito para os pescadores amadores ou profissionais que se encontra o verde do Pet Shop Sumaré. Um pet shop que, além de cuidar de pets, com estética animal, serviço de taxi dog e tudo para o seu animal de estimação, tem também tudo para a sua pescaria. Então, não esqueça, antes da próxima pesca no azul da praia do Massaguaçu, passe pelo verde do Pet Shop Sumaré e tem uma boa pescaria. Marginal da rodovia Rio Santos, trecho do Massaguaçu, Caraguá. O mais carinhoso da cidade. E encantar e descansar são duas palavras que se completam quando se fala em viver plenamente. Mar é encanto, terra é correria, é vida, mas é também descanso. Unindo mar e terra, você terá o encanto de pratos bem elaborados, temperados com encanto, num ambiente de descanso. Descanse a sua mente na boa mesa, harmonizando com um bom vinho e uma boa conversa. Esse é o cenário do restaurante Mar e Terra, a junção dos prazeres da vida à boa mesa. Restaurante Mar e Terra, na marginal da rodovia Rio Santos, trecho do Massaguaçu, Caraguá. A verdadeira culinária italiana em Caraguatatuba tem endereço certo, na praia do Massaguaçu, Giardineto Trattoria. Giardineto Trattoria, na praia do Massaguaçu, onde você encontra um cardápio diferenciado com os clássicos e tradicionais pratos italianos, uma carta de vinhos com rótulos de diversas regiões e também aquela sobremesa típica italiana. Então, uma boa massa, um bom vinho, um bom bate-papo, num bom lugar no Massaguaçu, Giardineto Trattoria. Todas as vezes que você fala em construir ou reformar, sempre vem a frase: "Ah, não há dinheiro que chegue". Há dinheiro que sobra. Depósito Samara Materiais para Construção. Com o Depósito Samara Materiais para Construção no Massaguaçu, a sua reforma ou a sua construção fica bem mais barata. Uma família que trabalha de domingo a domingo não fecha para realizar o sonho da sua construção ou da sua reforma. Samara Depósito Materiais para Construção, na praia do Massaguaçu, em Caraguá. Que tal um café, um bolo, um pãozinho com aquele cheirinho e jeito de casa de vó? Ah, no Massaguaçu tem Casa da Vovó, a parada obrigatória para aquele cafezinho ou também para aquele almocinho com cheirinho do tempero da vovó. Casa da Vovó. E na sobremesa, peça palha italiana, uma das melhores da região. A Casa da Vovó é padaria, mas é também restaurante com um ótimo self-service. Não esqueça, com cheirinho da casa de vó. Casa da Vovó, na entrada do Capricórnio, no Massaguaçu. E voltando aqui no nosso Lete Contigo, gente, conversando hoje sobre animais, né, sobre bichinhos de estimação, tutor, você ser tutor responsável, ou seja, adoção responsável. Depois de bater um papo com a Márcia, agora da ONG Anjo de Patas, nós vamos ouvir
ouvir, ou melhor, ver, né, o Dr. Felipe Parra, que faz parte da Comissão de Proteção Animal da OAB aqui de Caraguatatuba. Antes do doutor falar com a gente nesse vídeo que gentilmente ele nos gravou, eu quero falar para você do Pet Shop Sumaré, da minha amiga Soraya, meu amigo André. São parceiros. E olha, vendo a Márcia falando aqui, né, sobre esse amor pelo bichinho de estimação, parece que eu estava vendo Soraya, que tem um amor muito grande mesmo. E esse amor ela até passou, né, para sua sobrinha, que é a Amanda, que é veterinária lá em São Paulo. E olha, gente, se você quer comprar produtos para o seu bichinho de estimação, se você quer comprar remedinho, que eles têm farmácia também, pode contar com o Pet Shop Sumaré, tá bom? São 3 lojas agora, viu? Tem a loja do Sumaré, que nós já conhecemos, né? Tem a loja do Maranduba e a mais nova loja que fica no Massaguaçu. Então, roda as imagens. Nos encantos que se encontra na praia do Massaguaçu, encontra-se também o prazer da boa pescaria. É no meio do azul do mar perfeito para os pescadores amadores ou profissionais que se encontra o verde do Pet Shop Sumaré. Um pet shop que, além de cuidar de pets, com estética animal, serviço de taxi dog e tudo para o seu animal de estimação, tem também tudo para a sua pescaria. Então, não esqueça, antes da próxima pesca no azul da praia do Massaguaçu, passe pelo verde do Pet Shop Sumaré e tem uma boa pescaria. Marginal da Rodovia Rio Santos, trecho do Massaguaçu, Caraguá. O mais carinhoso da cidade. Lindinho, né, gente? Você já sabe, o Pet Shop Sumaré é o mais carinhoso da cidade, tá bom? Agora sim, doutor Felipe, muito obrigada por conversar conosco aqui do Lete Contigo. Fique à vontade para nos explicar como é que funciona essa questão das leis. Olá, Nietzsche, tudo bem? É um prazer enorme estar participando do programa Lete Contigo. E eu queria conversar com vocês uma coisa muito importante, algo que está em nossas mãos todos os dias, a proteção dos animais. Eu sei que muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba não pensando o suficiente sobre o que eles passam, mas a verdade é que, enquanto vivemos nossas vidas, milhões de animais estão lutando por uma chance. São milhares de animais que são abandonados, maltratados ou até forçados a viver em condições terríveis, fora de seus habitats. E o pior, muitos deles não têm nem como pedir ajuda. Eles dependem de nós, seres humanos, para sobreviver e ter uma vida digna. E aí é aqui que entra a nossa responsabilidade. O que podemos fazer parte para mudar essa realidade? A resposta, na verdade, está em cada um de nós, né? Cada pequena ação pode gerar uma grande mudança. Às vezes, o simples gesto de adotar um animal, oferecer carinho, um lar, transforma tudo para ele, na verdade. Mas é claro, a adoção é apenas o começo. Existem tantas formas de ajudar, podemos também apoiar ONGs que resgatam os cuidados dos animais, podemos nos tornar voluntários, ou até mesmo divulgar campanhas que lutam pelos direitos deles. Cada um de nós, na verdade, tem algo para oferecer aí, para mudar a vida desses animaizinhos. A mudança, na verdade, ela começa justamente, né, com a nossa atitude. Não precisamos esperar por algo grande para a gente fazer a diferença. Às vezes é o simples ato de cuidar, de proteger, de respeitar, que impacta mais do que imaginamos. Quando decidimos apoiar os animais, estamos também criando, na verdade, um ambiente mais compassivo e justo para todos ao nosso redor. Eu te convido, na verdade, a se unir nessa causa, seja adotando um animal, ajudando em uma arrecadação, ou simplesmente espalhando uma mensagem. O que importa é que juntos nós podemos ser a mudança de tanto que precisamos. Se cada um de nós fizer sua parte, conseguimos aí transformar o futuro de muitos animais. Vamos ser aí a voz de quem pode falar, vamos cuidar, proteger, respeitar esses animais. Se você quer saber mais ou ajudar de alguma forma, busque informações, apoie as campanhas e lembre-se que até o menor dos gestos ele pode fazer toda a diferença. Os animais, na verdade, eles existem no nosso universo jurídico desde 1934, quando Getúlio Vargas ele promulgou a lei 24.645 de 1934.
E hoje há uma farta legislação que protege o animal a nível internacional até. O que falta para essa legislação seja realmente cumprida, tá? É o que depende muito aí de cada um de nós. E se nós pararmos para pensar, o silêncio nosso, nós humanos, referente a essas leis, é tudo que um criminoso ele precisa para continuar maltratando os animais. Então a gente precisa denunciar, tá? Hoje nós contamos aí com a legislação, abandonar animais, ele é um crime federal, tá? Está na Lei 9.605 de 1998, que hoje, atualmente, é a principal lei que protege os animais, conhecida como as leis dos crimes ambientais. Nessa lei, algumas ações elas são consideradas maus tratos, como, por exemplo, não dar água e comida diariamente, manter presa em corrente. Antigamente nós víamos muito isso, né? Isso daí pode ser considerado por lei já maltratos. Manter um local sujo e pequeno demais para que o animal possa andar ou correr, restringindo ele, dele ter um livre acesso, né? Deixar sem ventilação ou luz solar e desprotegido do vento, tanto também aí no sol, na chuva, negar assistência veterinária ao animal, tanto doente ou ferido, é, é, obrigar também ao trabalho excessivo ou superior à sua força, como a gente vê muito em questões aí nos cavalos, né? E aí também umas coisas muito brutas como abandonar, ferir, envenenar, utilizar para rinhas, né? Como tinha muito antigamente, hoje quase não se vê mais isso, mas ainda, infelizmente, isso acontece e é muito importante. É muito importante quando você presenciar aos maus tratos de algum animal, denuncie, denuncie, procure um órgão público, a delegacia, qualquer órgão público, faça a denúncia. Não deixe que isto aconteça. Vamos ser a voz de quem não pode falar. Vamos cuidar, vamos proteger, respeitar. Eu quero agradecer, tá, por estar aqui e principalmente por se importar com esta causa. Vamos fazer a diferença todos juntos. Até mais. Obrigado, Leti, pela participação. Agradeço muito. Ai, gente, nada como conhecimento, né? Conhecimento também é alimento. Doutor Felipe, muito obrigada. Eu acho que depois do que o doutor falou, as pessoas vão pensar um pouquinho mais, né? Antes de fazer bobeira aí com seu bichinho de estimação, tá bom? Ou com o bichinho de estimação dos outros, ou que você encontra aí pelas ruas, tá bom? Eu vou para o intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho com a nossa culinária. Tá um calor de lascar, não tá? Esse verão tá indo embora. E olha, que calorão, né? Bom, eu venho com um sorvetinho fácil, fácil, fácil. E esse sorvete, sabe o que é bacana nesse sorvete, gente? 2 ingredientes. É fácil. E o liquidificador? Eu volto já. Divirta-se com os seus filhos no Parque Trombini, em Caraguatatuba. Um parque que há 66 anos faz parte da vida dos moradores e também dos veranistas e turistas que visitam a cidade. Parque Trombini, no centro, em Caraguatatuba. Gente, de volta no nosso Lete Contigo, reta final do programa, vamos ao nosso sorvetinho, né? Esse sorvete, a base dele é a banana congelada e bem madura, tá bom? Aquela mais madura que tiver aí na sua fruteira, você pode pegar essa banana, colocar no congelador, deixar bem dura, bem congelada e depois você pode cortar. Ou pode cortar antes também, mas eu acho que se cortar antes, ela vai se desfazer, né? Mas, bom, é o seguinte... Para começar aqui, vem cá, Lulu, venha, venha, venha. Como esse sorvete, gente, ele é de banana com calda de chocolate meio amargo, tá aqui, ó,
no banho-maria, tá? Daqui a pouquinho ele vai ficar legal. Tô derretendo no banho-maria, tá? Tá vendo? A água tá borbulhando aqui. Tô esperando só ele dar o ar da graça. Mas é o processo. Enquanto ele está derretendo aqui no banho-maria, nós vamos fazendo a outra parte, tá bom? Então vamos lá. Acabei não falando, né? A base é banana bem madura que tá aqui. Baunilha, tá bom? Que é bacana você colocar. Eu peguei... Normalmente as pessoas colocam em pote, mas como nós vamos só ensinar você e vamos consumir já, eu coloquei uma parte aberta, tá bom? Mas aí você faz na sua casa e fica lá. Aqui eu tenho o liquidificador, porque ele é de liquidificador, então é super fácil fazer. E outra coisa, ele não vai o emulsificante, tá? O que deixa mais saudável também, né? Ah, lembrando você que está chegando agora, nós estamos aqui na nossa cozinha do Lete Contigo, fazendo a nossa culinária. Nessa reta final de verão também, o Lete Contigo já está finalizando esse verão praticamente, né? Que nós vamos começar a nossa temporada de outono. Então, nosso sorvetinho, digamos assim, para dar um plus, né? Nesse verãozão que nós estamos passando, ó, perrengue daqueles, né? Então, você entendeu? Chocolate meio amargo, uma barrinha, tá bom? De chocolate meio amargo, onde ele está aqui. Deixa eu dar uma olhada como que ele tá. Já tá aqui, ó. Tá quase. Mais um pouquinho você vai vendo, né? Tá vendo? Aí você... Enquanto ele tá aqui derretendo, gente, eu vou pro meu intervalo rapidinho. Quando eu voltar, eu já vou bater a banana, a gente já vai começar. É começar a fazer e tomar e terminar. Tá bom? Volto já. SP Modas, roupas e acessórios para todos os momentos da sua vida. Em 3 endereços em Caraguá, no Poiares, Travessão e Perequimirim. Gente, voltando aqui no nosso Lete Contigo com a nossa culinária, sorvetinho com 2 ingredientes, 3, vá, né? Que nós estamos aqui com a nossa banana, tá? Essa banana, ela está congeladíssima. Ficou algumas horas, tá? Você vai colocar aqui no liquidificador. Aqui nós vamos jogar toda a banana aqui, tá? Gente, uma coisa que eu tava achando, que eu vi nessa receita, é que a banana, quanto mais a banana for madura, mais docinha ela fica. E é o doce que faz bem, né? Vale lembrar que nós que estamos tirando o açúcar da nossa vida, né? Muitas vezes, porque agora está comprovado que açúcar faz mal. Então, olha só, você está aqui com o liquidificador. É só... Olha, quem pegou essa receita do começo, gente, vem cá, Lulu, dá uma olhadinha. Coloca aqui, pessoal, dá uma olhada, por favor. Olha como que ele ficou um creme. Aquela banana virou esse creme, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Outra coisa, eu sempre fui no pulsar, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, você vai no pulsar, vai pulsando, para ele poder ficar dessa forma. Eu vou pro meu intervalo comercial, dá uma olhadinha aqui como que ele fica, ó. Tá vendo? Eu vou pro meu intervalo comercial, dá pra ver aqui? E aí, quando eu voltar, a calda também já tá, ó. O chocolate já tá praticamente derretido. Ah, deixa eu só voltar aqui. Peraí, gente. Tava esquecendo um detalhe. Tem que colocar a baunilha. Peraí. Lete sendo lete, né? Sempre esqueço as coisas. Vocês sabem como que eu sou meio esquecidinha, né? Vou colocar aqui umas 3 só. Umas 3 gotinhas. 2, 3, pronto. Será que 3 tá bom, gente? Deixa eu colocar mais um pouquinho, né? A baunilha não fica ruim, não. Coloquei 6. Ai, que delícia, meu Deus do céu. Gente, que calor é esse? Que loucura, loucura, loucura. Aí eu vou mais uma vez aqui, ó. Tá vendo? Bem que agora pode até normal, ó. Só mesmo para misturar a baunilha, tá bom? Vou pro intervalo comercial. Quando voltar, eu já vou jogar ali, depois colocar a calda, ir pra geladeira e a gente volta daqui a pouquinho, então. Não saia daí.
Divirta-se com os seus filhos no Parque Trombini, em Caraguatatuba. Um parque que há 66 anos faz parte da vida dos moradores e também dos veranistas e turistas que visitam a cidade. Parque Trombini, no centro, em Caraguatatuba. Gente, eu tô de volta aqui, olha. Olha como que ele ficou, cremoso, ó. Dá uma olhadinha. Aquela banana que tava congeladinha. Gente, como aqui na televisão eu faço tudo na hora, então eu faço pouquinho, tá? Faço pouquinho, porque se fizer muito também eu vou comer. Olha que loucura isso daqui. Se não ficou com cara de sorvete mesmo, tá vendo? Ó. Gente, tô só fazendo charme. Aqui não tá tão quente. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Ó o boi brabo aqui, gente. Viviane, obrigada, querida. Viviane foi uma parceira nossa, vai ser sempre parceira, né, gente? Nesse negócio não comigo. Né? Fala aí, Lolo. Mostra aí como tá bonito meu sorvete aí. Meu sorvete de banana. Gente, tá lindo. Agora eu vou pegar. Ele já tá aqui bonitinho. Eu vou jogar agora a calda. Aliás, gente, essa calda a gente, na verdade, tem que colocar depois, né? Porque ela vai congelar. Concorda comigo? O que vocês acham, produção? O que vocês acham aí? Coloque nos comentários. O que eu faço? A calda agora ou a calda depois? Ha! Depois, claro. Vamos pro congelador, né? Ó, vamos deixar no congelador 30 minutinhos, tá? 30 minutinhos e a gente volta, então, com o nosso sorvetinho delicioso. Especialmente para você, de banana, tá bom? Com chocolate, calda de chocolate e baunilha. Eu volto daqui a pouquinho, já para experimentar. Claro que eu não tenho meia hora, quanto vai ficar lá. Nós temos só alguns minutos para poder encerrar o programa, então eu volto já, inclusive com a nossa mensagem. Você já conhece o Bazar ONG Anjo de Patas? O bazar está cheio de peças incríveis. Você pode gastar sem culpa, pois todo o dinheiro é convertido para o bem-estar dos animais. Ajude-nos a espalhar amor e cuidado aos animais. Estamos em busca de doações de roupas para garantir o bem-estar de nossos peludinhos. Você pode nos ajudar também curtindo, comentando e enviando para as pessoas que amam os animais. Gente, tô tirando aqui então, tá? Depois do tempo que eu falei pra vocês, meia horinha. Nossa, minha geladeira tem mais água do que tudo. Então, ó, tá aqui bonitinho. Eu coloquei de volta aqui a calda, por quê? Porque ela ia endurecer, né? Então eu peguei de volta aqui. Agora eu vou colocar em cima desse sorvetinho. Tá tão quente assim não, gente. Tá mais, ó. Quem gosta de sorvetinho de banana com o que é mesmo, gente? Ah, chocolate. Chocolate meio amargo, tá? Tá bem saudável. É fit, né? A receita tá como sorvete fit. Se vai estar fit, eu não sei, mas que eu vou comer, eu vou. Deixa aqui. Já vamos pro... Qual que eu vou usar? Essa ou aquela? Essa aqui tá mais bonitinha. Então... Aquele assim que você pega, ó. Chocolate. Nossa, gente, eu acho que caberia mais chocolate aqui, viu? Fome zero, né?
Vamos lá. Tá bonitinho aí na tela? Ô, gente, eu tô dando risada aqui, porque você sabe que eu venho pra minha casa, né, pra gravar Lete Contigo. Aí eu vejo, quando eu venho gravar, que eu vejo, ué, tá faltando, né? Tá faltando, cadê a minha colherinha de sobremesa? Gente, eu não sei onde eu enfiei. Aí o pessoal tava tirando sarro de mim aqui, porque eu peguei essa que a gente, né, adoça no caso, né, se eu tivesse aqui, aliás, café, porque eu não tenho, né? Tenho café, mas não tem açúcar. Então vamos ver, né, se ficou bom. Olha, já endureceu. Endureceu o chocolate, né? E derreteu um pouco o sorvete. Delícia. Esses caras de pau da produção, sabe o que eles falaram? É bom que assim você não come muito. Gente, eu faço em mais viagens, mas eu como. Olha, realmente é uma delícia. Só que, vou falar uma coisa pra vocês. Rapidinho, o chocolate realmente ele endurece. Isso eu não sabia. Você sabia, Arnaldo? Ó, pra terminar, já tô com meu tempo também escasso aqui. A mensagem é o seguinte, gente. A vida só tem sentido e a essência da vida é quando nós temos histórias e gente para compartilhar. Não importa quem seja, compartilhe suas histórias. Com certeza a sua história vai ajudar o seu próximo, tá bom? Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau!